que precisa fazer? Passar pelo santo batismo. Porque só vai entrar nessa cidade santa quem tem o seu nome no livro da vida. E o nosso nome vai para o livro da vida quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando passamos pelo batismo, que é um selamento da nossa fé, uma demonstração pública de nossa aceitação. Estamos estudando sobre a besta que sobe do mar, Apocalipse capítulo 13, e a partir do verso 1, nós vamos então identificando quem é esse poder. E hoje vamos avançar até o final desse tema da primeira besta. E semana que vem a gente vai estudar um pouquinho sobre a segunda besta. Vamos então para Apocalipse 13. Versículo 1 diz: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Se você já perdeu algum programa desta série, só você voltar no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você vai encontrar os programas dessa semana, especialmente terça e quarta, ontem. Eu já falei aqui que esse poder se levanta do mar, é um local densamente povoado, porque mar ou águas na profecia significam povos, nações, multidões e línguas. Esse poder possui 7 cabeças e nós já identificamos essas 7 cabeças como sendo os 7 impérios que perseguiram ao longo da história o povo de Deus, a começar do Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Aprendemos também que esse poder tem 10 chifres. Esses 10 chifres é uma representação das 10 tribos bárbaras que provocaram a queda de Roma Imperial. E 7 dessas 10 apoiaram o bispo de Roma no estabelecimento do poder papal. Então esse poder que se levanta do mar com 7 cabeças e 10 chifres é o próprio sistema papal. A Bíblia diz que esse poder atuaria por 42 meses, o que nós vimos ontem, que representam 1260 anos. E o papado teve o seu poder dominante por 1260 anos, começando lá em 538, quando os ostrogodos foram expulsos de Roma e o caminho foi aberto para o estabelecimento do seu poder, até que o Papa Pio VI foi preso em 1798 por ordem de Napoleão Bonaparte. Ao longo desses 12 séculos, o papado tinha autoridade tanto na igreja quanto no Estado. Os reis eram coroados com a permissão e presença dos papas. Eu estive recentemente visitando um castelo no norte da Itália, lá na cidade de Canossa, e foi nesse castelo que se passou aquele episódio, quando o imperador Henrique V da Alemanha, Henrique IV da Alemanha, foi até lá para pedir perdão ao Papa porque ele havia sido excomungado. Ele havia criticado o Papa. O Papa o excomunga. E para que ele não perca a coroa, ele foi até Canossa pedir perdão ao Papa. E o Papa da época fez com que o imperador da Alemanha ficasse 3 dias na neve, com os pés descalços, esperando a hora de ser recebido. Depois esse Papa declarou que a função dele era abater o orgulho dos reis. Esse episódio de Canossa mostra apenas a autoridade que os papas tinham na Idade Média. E eles dominaram por 1260 anos, perseguiram aos cristãos, aqueles que queriam manter-se fiéis à palavra de Deus e não aceitavam os dogmas da igreja. E milhares perderam suas vidas. Entre estes, John Hus, Jerônimo de Praga. Perseguiram a Martinho Lutero. Lutero não queria abandonar a Igreja Católica, mas ele queria que ela mudasse naquilo que estava errado, especialmente quando vendia o perdão, as chamadas indulgências. E finalmente Lutero chegou a ser excomungado da Igreja por causa dos seus ensinos. Assim o sistema tratou aqueles que queriam ser fiéis e leais à palavra de Deus. E quando avançamos em Apocalipse capítulo 13, nós descobrimos agora que esse poder, ele sofreria uma ferida mortal. Mas essa ferida seria curada. E hoje eu queria falar sobre isso com você.
Vamos então avançar aqui em nosso estudo. Já vimos que o mar representa povos, nações, multidões e línguas, então o papado surge ali, no berço da Europa. Aqui estão as tribos bárbaras, que já estudamos essa semana. Essas tribos organizaram depois as primeiras nações europeias. Vimos que essas 7 cabeças são os 7 impérios que sempre perseguiram ao povo de Deus. Quando sai de cena o imperador, no 5º século, né? Surge ali então no 6º século o papado. Agora olha o que diz Apocalipse 13, verso 3. Também vi uma de suas cabeças como que se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Quando é que teve lugar essa ferida mortal? Bom, eu já expliquei que o domínio desse poder seria por 1260 anos, começando em 538, chegamos a 1798. No dia 15 de fevereiro desse ano, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. A ferida mortal da besta representa exatamente a prisão do Papa. O Papa não deveria mais exercer qualquer função. Despojado de seu poder, tanto civil como eclesiástico, Pio VI morreu no exílio em Valença, na França, no dia 29 de agosto de 1799. No ano 1800, você tem depois um novo Papa, mas ele não tinha nenhuma autoridade, porque a ferida havia sido dada. Agora, cumpriu-se Apocalipse 13, 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Por séculos, o papado mandou para as masmorras, para as prisões, aqueles que ele declarava herege. E assim como ele levou à prisão, levou ao cativeiro, ele próprio foi para o cativeiro. Apocalipse 13, 10 é um cumprimento literal disso. Todavia, a profecia diz que a ferida mortal seria curada e toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Desde o Concílio Vaticano I, realizado nos anos 1869 e 1870, o papado busca se restabelecer. Nesse mesmo concílio foi pronunciado o dogma da infabilidade papal, de acordo com o qual o Papa, quando fala ex cátedra, isto é, em função de seu ofício apostólico, sua palavra é a lei e deve ser acatada sem questionamento, permanecendo inalterável por si mesma e não pelo consenso da Igreja. Então, o Concílio Vaticano I foi ele quem trouxe o dogma da infabilidade papal. Bom, isso é uma aberração, né? Porque não existe alguém que seja infalível, muito menos quando se fala ou se ensina aquilo que está fora da palavra de Deus. Mas, desde então, o prestígio dos papas tem voltado ao cenário mundial. Prova disso é que em 1962, o Papa João XXIII foi declarado pela revista Time o Homem do Ano. Em 1994, foi o Papa João Paulo II. E em 2013, o atual Papa Francisco foi declarado também o Homem do Ano. Ou seja, o papado está voltando à sua popularidade, à sua ascensão. A profecia diz: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O papado, de acordo com a profecia, voltará ao poder. Como ele voltará ao poder? Aos poucos ele está reconquistando a popularidade. E veja, a despeito de todas as atrocidades feitas na Idade Média, mas nada como o tempo, né? Para se esquecer as coisas, ele volta hoje à sua popularidade. E chegará o momento em que a autoridade que ele possuía na Idade Média, ele voltará a possuir. Como isso vai acontecer?
Isso vai acontecer porque a segunda besta que surge em Apocalipse 13, a partir do verso 11, agora da terra, ela vai surgir para apoiar o papado em suas pretensões. Mas, pastor Arilton, quem é essa segunda besta de Apocalipse 13? É o que veremos semana que vem. A partir de terça-feira, vamos estudar esse assunto. E você vai entender como que essa besta que surge da terra vai apoiar o papado para que ele tenha ascensão mundial, e aí diz a profecia que adorarão todos os que habitam sobre a terra. Então, o grande conflito entre o bem e o mal, ele vai concluir com o tema da adoração. Interessante. O conflito cósmico entre o bem e o mal começou com o tema da adoração. Porque um anjo quis ser adorado como Deus. Um anjo quis usurpar o lugar que pertence só a Deus. E por causa disso, ele foi expulso do céu. O tema da adoração é tão pertinente porque o grande conflito entre o bem e o mal começou com ele e vai terminar com ele. Então, em Apocalipse, nós temos agora dois poderes, o cordeiro e a besta. A quem você vai adorar? É por isso que em Apocalipse capítulo 14, você encontra no versículos 6 e 7 um convite divino para adorarmos a Deus. Olha o que diz Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, povo e língua, dizendo, em grande voz, temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O anjo de Apocalipse 14 nos está convidando a adorar aquele que fez o céu, terra, mar e fontes de águas. É interessante que é do mar e é da terra que se levantam dois poderes para se associarem ao dragão na batalha contra Deus. Você percebe que aqui uma tríade, mais uma vez, é formada? O dragão, a besta e o falso profeta. Os três vão se unir. Aqui você tem uma trindade falsa, satânica, para se opor à trindade divina, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então essa trindade satânica tenta se opor à trindade divina e eles querem usurpar o lugar que pertence a Deus. Por isso o Apocalipse 13, verso 8 diz que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Mas quem vai adorar? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o Apocalipse deixa claro de que quem tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro vai adorar o Cordeiro. Mas quem não tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro vai adorar a besta. Pastor, que história é essa de livro da vida do Cordeiro? Bom, eu queria avançar com você um pouquinho sobre esse assunto. A Bíblia fala sobre livro da vida. Quem irá adorar esse poder? Somente aqueles que não têm seus nomes no livro da vida. Livro da vida é um livro que está sendo escrito no céu. E ele contém o nome de todos os candidatos à salvação. De todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e permanecerem leais a Ele, terão a vida eterna. Interessante que não é apenas o Apocalipse que fala desse livro. Em Êxodo 32, 32, nós lemos assim: Moisés, colocando-se como intercessor do povo, disse para Deus: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés temia que Deus não perdoasse o povo de Israel.
Moisés amava o povo que liderava. E agora ele se coloca como mediador e diz: Senhor, perdoa o pecado desse povo. É verdade que eles pecaram, mas perdoa o povo. Se não, risca meu nome do livro que o Senhor escreveu. Esse é o livro da vida. O nome de Moisés estava lá. Por quê? Porque ele era um seguidor de Deus. Quem mais falou desse livro? Olha o salmista. Davi fez menção a esse livro. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Então Davi diz que os ímpios sejam riscados desse livro. O livro que tem um registro dos justos, daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. O próprio Jesus Cristo falou desse livro. Em Lucas capítulo 10, você tem um momento em que os discípulos voltam depois de uma missão, depois de um projeto missionário. E nessa viagem missionária, eles haviam tido grande sucesso. Eles haviam expulsado demônios, curado enfermos, e eles voltam agora com um relatório muito positivo. E depois eles dizem para Jesus: Mestre, fizemos vários sinais e maravilhas, até os demônios se submetem. Então Jesus responde para eles: Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O nome dos discípulos estava arrolado, estava escrito no livro dos céus, no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. E quando chegamos em Apocalipse capítulo 21, onde você tem ali uma bela descrição a respeito da Nova Jerusalém, o João dá todos os detalhes dessa cidade, e assim como a Jerusalém terrestre era aqui a capital do povo de Deus, aqui Deus habitou com o seu povo, agora a Nova Jerusalém será a morada eterna do povo de Deus. Então os capítulos 21 e 22 de Apocalipse são destinados a descrever como será a Nova Jerusalém, como será a vida dos salvos nessa cidade. Mas quando termina o capítulo 21, apresenta-se ali a condição para qualquer pessoa entrar nessa cidade. Então leia comigo Apocalipse capítulo 1, 21, verso 27. Nela, aqui é a cidade santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ficou claro para você? Só vai entrar na cidade santa quem tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que escolheram adorar o Cordeiro e não adorar a besta. Então o conflito final entre o bem e o mal se dá no palco da adoração. Quem você adora? O seu nome já está no livro da vida? Pastor, como que eu faço para ter meu nome no livro da vida? O nosso nome vai para o livro da vida quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus e quando nós passamos pelo santo batismo. Agora, quando eu falo em batismo, é o batismo bíblico, que a Bíblia ensina, e não muitas vezes como é praticado por aí. Pastor, como é o batismo bíblico? Bom, o batismo é uma doutrina do Novo Testamento. Não existia batismo no Antigo Testamento. Quem traz essa prática espiritual é o próprio João Batista, que batizava lá no Rio Jordão, que batizou o Senhor Jesus Cristo. Então o batismo é introduzido na Bíblia por João Batista. E o próprio Jesus, quando vai até o Jordão para ser batizado, ele dá o seu aval, a sua aprovação para essa cerimônia. Depois o próprio Cristo vai declarar em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Mas qual é o batismo bíblico? É o batismo de Jesus. É aquele que você vai até um local que tem água e é mergulhado. Mas pastor, eu fui batizado quando criança por aspersão.
eu também fui. Minha família toda vem de um berço católico. E eu, quando tinha 2 meses de vida, também fui levado para ser batizado por aspersão. Agora, esse ensinamento é totalmente contra a Bíblia. Primeiro, porque não existe batismo por aspersão. Essa história de jogar água na cabeça, aspergir água, não existe isso na Bíblia. A Bíblia é clara em ensinar que o batismo é o mergulho, é o afundar nas águas. A palavra grega baptizo, que é batismo, significa 3 coisas: mergulhar, imergir, afundar. O Senhor Jesus foi batizado por imersão. Filipe batizou o eunuco por imersão. João Batista batizava no Rio Jordão e também lá em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, diz o Evangelho de João. Então, o único batismo na Bíblia é por imersão. E se você não foi batizado por imersão, você não está batizado. Há um outro detalhe. Alguém me batizou por aspersão quando eu tinha 2 meses. Crianças recém-nascidas não devem ser batizadas. Por que não? Porque alguém, para ser batizado, tem que seguir os passos que a Bíblia ensina. E quais são os passos? Tem que estudar a palavra de Deus. Por isso Jesus falou: ide por todo o mundo, ensinando-os e batizando-os. A gente ensina para depois batizar. Uma criança recém-nascida não aprende nada. Segundo, alguém para ser batizado tem que crer. Quem crer e for batizado será salvo. Uma criança recém-nascida não pode crer. Segundo, ela não pode se arrepender dos pecados, até porque ela nem tem consciência deles ainda. É por esses motivos que nenhuma criança deve ser batizada, a não ser a criança que já tem idade suficiente para entender que ela é pecadora e que ela sente necessidade da graça de Cristo, o que vai acontecer apenas a partir dos 8, 10, 12 anos. Mas a Igreja Romana é quem instituiu o pedobatismo, o batismo de crianças. E assim procura se apresentar uma doutrina que não tem nenhum fundamento na Bíblia. Então, se você foi batizado por aspersão ou por infusão, mas não por imersão, você nem batizado está.